Olá, eu sou o professor Everaldo Nogueira, sou especialista, mestre e doutor em língua portuguesa, trabalho com ensino fundamental e ensino médio e vamos estudar aqui a língua portuguesa. O nosso assunto de hoje é verbo de ligação. Você já deve ter percebido que o tempo todo na sua vida alguém te pede sempre uma opinião sobre algo, ou sobre alguém, ou sobre determinada ação. Aí você é levado a dizer que alguém é mais alto, que alguém é mais baixo, que o seu time está bom, que o seu time está ruim, a situação está periclitante ou não, e isso implica o uso de verbos de ligação, que é o que nós vamos ver hoje. Para explicar isso para você, eu vou montar aqui algumas frases a partir deste item. O aluno, no caso, você que agora está concentrado. Uma segunda sobre um colega seu que, por suas qualidades, ele acabou virando líder. O colega virou líder. Uma terceira frase, nós professores, em relação a vocês, ficamos orgulhosos. Então, uma frase, o professor ficou orgulhoso. E por último, observe agora uma outra instância da sua escola, o diretor. O diretor anda pensativo. Observe bem, o que essas orações têm em comum? Todas elas têm uma estrutura X é Y, ou X está Y. Neste caso, o aluno está concentrado. O aluno, sujeito. Está é um verbo e concentrado, uma qualidade que remete ao aluno. Logo, um adjetivo na análise morfológica e na análise sintática nós veremos que se chama predicativo do sujeito. A mesma coisa nessa oração. O colega virou líder. É uma mudança de estado. Não era, passou a ser. Nessa terceira, o professor ficou orgulhoso. Da mesma maneira, um sujeito, um verbo e uma qualidade do professor que passou a estar orgulhoso. E por último, o diretor, num estado permanente, anda pensativo. Todos esses verbos, está, virou, ficou e anda, são verbos de ligação. Sua única função é ligar o sujeito, no caso, aluno, colega, professor e diretor, a uma qualidade, a um estado ou a uma mudança de estado em relação a esses próprios sujeitos. Agora fique atento, porque esses mesmos verbos, dependendo do contexto, podem ter outra função. Vamos ver como é isso? Vamos alterar agora o contexto dessas mesmas orações para usar o mesmo verbo. Lembre que esse é o nosso objetivo. Usando essa nossa primeira oração, o aluno está concentrado. O verbo é está. Trocando o contexto e usando essa oração, o aluno está na sala. Eu tenho o sujeito aluno, eu tenho o verbo estar, só que agora observe, eu não tenho mais uma qualidade do aluno, eu tenho um espaço onde o aluno se encontra. Isso significa que esse verbo agora passou a ter outra função. Se aqui ele ligava o sujeito a uma qualidade do sujeito, aqui ele indica onde o sujeito está. Ainda não ficou claro? Vamos ver um segundo exemplo. O colega virou líder. O colega passou a ser líder, é uma qualidade nova que ele assumiu. Vamos usar o mesmo verbo. O verbo virou em outro contexto. Você está olhando o cara e ele de repente virou a esquina. O colega virou a esquina. Observe, o verbo virar nesta oração não tem a função de ligar o sujeito a uma qualidade dele, até porque ninguém é uma esquina. Engraçado isso, não? Terceiro, o professor ficou orgulhoso, não estava, passou a estar, uma mudança de estado. Por isso, o verbo ficou indica aqui a função de verbo de ligação. Liga o sujeito a uma qualidade ou a um estado. No entanto, se eu utilizar a mesma oração, o mesmo verbo, só que alterando a função final, eu troco a função do verbo e diria, o professor ficou até mais tarde. Até mais tarde não é uma qualidade do professor, é o tempo que durou a ação de ele ficar no lugar. E por último, agora com certeza muito mais claro para você, observe, o diretor anda pensativo. O anda liga necessariamente o sujeito diretor a uma qualidade dele pensativo, trocando o verbo anda de contexto. O diretor anda pelos corredores. Novamente, pelos corredores não é uma qualidade de professor. Por isso, em todos esses exemplos da nossa direita, os verbos não são verbos de ligação, porque eles não ligam o sujeito a uma qualidade. Isso acontece apenas nos verbos dessa coluna da esquerda.
Esta qualidade recebe um nome importante na análise sintática, é chamada de predicativo do sujeito. Neste caso, a palavra concentrado, que funciona como adjetivo numa análise morfológica, é chamada de predicativo do sujeito na análise sintática. O mesmo vai acontecer com a palavra líder. O colega virou líder. Líder é predicativo do sujeito, assim como orgulhoso, assim como pensativo. Quando esses verbos funcionarem, então, como verbos de ligação, eles vão ligar um sujeito a um predicativo do sujeito. Já na nossa coluna da direita, os mesmos verbos está, virou, ficou e anda não liga o sujeito a uma qualidade, e sim a uma circunstância em que esse verbo ocorre. Essa circunstância é chamada de adjunto adverbial. Neste caso, na sala é adjunto adverbial. Já nesta segunda oração, o verbo virou está associado a um objeto. Foi virada a esquina. Na terceira frase, eu indico uma circunstância até quando o professor ficou. Ele ficou até mais tarde. E por último, como o professor anda e onde o professor anda, ele anda pelos corredores. Então, nestes exemplos da direita, eu tenho adjuntos adverbiais e um objeto direto e não mais predicativos do sujeito. Então, grave, se o verbo é de ligação, ele vai ligar um sujeito a um predicativo. No entanto, se não for de ligação, ele pode se ligar a objetos ou a circunstâncias. Então, fique atento. Nas suas atividades escolares, sejam elas em questões discursivas, em questões lacunares ou em questões de múltipla escolha, muito provavelmente os professores vão pedir para você qualificar o verbo e dizer se ele é de ligação ou se ele não é. Você acabou de perceber aqui que os verbos de ligação são aqueles que têm como função ligar um sujeito a uma qualidade dele, a um estado, mudança de estado ou mesmo a um aspecto deste verbo. Neste caso, ele será de ligação. E se não for, ele pode ser um verbo transitivo, e nesse caso direto ou indireto, ou se não um verbo intransitivo, como nós vimos aqui quando tínhamos a coluna da direita. Agora, uma curiosidade. Preste bem atenção. Faz muita diferença alguém dizer eu estou feliz e eu sou feliz. Pense aí, como é que é no seu caso?